tinha cerca de 20 anos, e conheci-o através de um grande amigo meu, que também teve uma grande influência na minha vida, que foi através do Dr. Fernando Val. O Dr. Fernando Val era um amigo de casa, era um beirão que vivia a 20 km de mim, e eu fui criado um pouco com a minha família, tinha grandes ligações ao Fernando Val, e um dos filhos até andava num colégio que era da minha própria família, era interno, e portanto eu habituei-me desde miúdo a ver o Fernando Val entrar naquela figura. Primeiro era uma figura física que encantava, depois fui desenvolvendo com relações profundas de amizade. Entretanto vim para Coimbra e o Dr. Fernando Val ficou viúvo e vinha todas as sextas, todos os sábados para Coimbra. Ficava na casa da filha, na Teresa, e portanto eu todos os sábados deixava a Borga e as meninas e dedicava as tardes à chegada do Dr. Val, e depois íamos para o consultório do Torga. Encontrávamos na Moura Marcos, que era o sítio onde nos encontrávamos, atravessávamos, subíamos, e durante, não sei, 20 e tal anos, os sábados, a maior parte dos sábados foram passados, de facto, com o Torga. O Torga, eu não vos vou falar sobre do Torga, vou-vos falar do meu Torga, daquele que me encantou, que me seduziu e que, de facto, me influenciou muito na minha vida. Esses sábados eram uma espécie, aquilo era um consultório, que ao sábado era um ato de liberdade e de pensamento. O Torga tinha uma rigidez muito forte com as outras pessoas. Há uma imagem do Torga, de que o Torga era um homem austero, que o Torga era um homem distante, que o Torga tinha um feitio esquisito, o que não corresponde à verdade. O Torga, na intimidade, era um homem de uma sensibilidade enorme, preservava os seus amigos, mas também exigia deles, de facto, uma lealdade total. Depois, também, houve uma outra coisa que me ligou ao Torga, logo de início. Ele era um amante da natureza, eu sou um homem que adoro a natureza. Sou dos políticos que fez o retorno às origens por amar a natureza. Essa ligação também era uma ligação importante. Depois também fazíamos uma outra ligação. Eu não era caçador, era um caçarreta, mas na vida do Torga tudo que se fazia tinha que se fazer com cabeça, tronco e membro. E, portanto, também fui parceiro da caça com o Torga. Aquilo que eu posso recordar mais do Torga, aquilo que... O Torga era um homem isolado, com muitos poucos amigos. A cidade de Coimbra nunca teve grandes ligações ao Torga, a universidade muito menos. Eu conheci o Torga numa fase extremamente difícil, que foi quando apareceu a proposta da candidatura dele para a Prémio Nobel, quando, por razões políticas, lançaram outra candidatura, que foi a do Aquilino, e conheci esse drama que traumatizou bastante a vida do Torga, para impedir que, de facto, o Torga pudesse chegar a Prémio Nobel. E, portanto, os próprios amigos que o Torga tinha, muitos deles perdeu-os nessa altura. E o grupo de amigos com que o Torga ficou foi extremamente reduzido. E ele ia passar muitas vezes, enfim, de quando em vez, nós passávamos ali a discutirmos o mundo, a política, inventávamos a Revolução, que só chegou uns anos mais tarde, desde 58 até 74. O Torga era um homem extremamente muito lúcido e estava a par de tudo o que se passava na oposição. Ele tinha um encanto especial, não se expunha à política, mas tinha um encanto especial pela política.
Eu recordo, por exemplo, o PS perdeu a votação em Lisboa para se transformar, a ação socialista para se transformar em Partido Socialista, e foi no consultório do Torga, através de uma discussão violenta, em que o Torga diz-nos: isso é uma estupidez, vocês arranjam outra reunião e batam os tipos de Lisboa e criem o partido. E, de facto, essa reunião depois foi-se em minha casa, depois também se fez em casa do Ordem uma segunda reunião, para, precisamente, ganharmos essa batalha. Mas isso tudo foi dirigido por Torga. Isso é a própria criação do Partido Socialista. O Torga teve aí uma influência, porque disse: então, são os tipos de Lisboa. Como sabem, o Torga não gostava muito de Lisboa. O Torga, acima de tudo, amava a liberdade. Nós ali discutíamos a política, por norma, às vezes íamos jantar à Amealhada. O Torga, ao Pompeu, sim, tinha lá uma sardinha. Ao Pompeu, tinha lá uma sardinha para nós, sempre. O Torga era um homem de sofrimento permanente, não era uma pessoa. Ele vivia em sofrimento permanente e também tinha sempre a mania das doenças. Ele tinha muito cuidado com a alimentação, porque defendia-se muito na comida. Mas como aqui em casa a comida era belga, e ele também se divertia à bruta quando saía daqui e ia para a farra connosco. E ele tinha uma relação com o dia, por exemplo, Oliveira. Ele tinha uma relação com uma empregada que me criou a mim, que criou os meus filhos, ou que ajudou a criar os meus filhos. E ele chegava lá, dirigia o almoço, o jantar, escolhia a emenda. Depois o problema era os vinhos, ele era um bom apreciador de vinhos, era um grande apreciador de vinhos. Isso já era uma outra discussão, essa já era comigo. O resto ele entrava por ali, com a empregada, ele lá destinava o que é que comia e o que é que queria comer e não. Ele caçava, mas eu acho que o vício da caça era mais o vício da natureza. Muitas das vezes eu ia à caça. Ele não gostava muito dos beirões. O grande encanto dele de Portugal era, de facto, trás dos montes, era o Alentejo e era o mar. Eram os três grandes encantos. Os beirões, ele achava que era uma coisa que não eram transmontanos, não era nada. Ele até tem uma célebre frase no diário em que diz que nascem em cima de um pífaro, a tocar um pífaro em cima de um penedo e acabam de aguilhão na mão no terreno do passo. Era uma forma como ele definia um pouco os beirões. Os beirões eram uma coisa de transição entre o Alentejo que ele amava e todos os montes que ele amava.